Olá, queridos. Passando aqui no canal hoje para falar de algo muito grave que vem acontecendo no Rio Grande do Norte, mas precisamente na capital Potiguar, em Natal, na ponte Newton Navarro. Meus amigos, o que vem acontecendo ali é tão grave, mas tão grave, que ontem, quando a gente relatava isto no nosso programa de rádio, impactou tanta gente, mas tanta gente, e isso mexeu com o coração das pessoas e comoveu estas pessoas, e que eu preferi, neste momento, fazer isso também aqui no nosso canal para atingir mais pessoas, para falar o coração de mais pessoas. O que vem acontecendo ali realmente é muito grave, é demoníaco o que vem ocorrendo em Natal, a capital do Rio Grande do Norte. E por isso mesmo eu quero relatar isso para vocês. Essa notícia é realmente muito sério, muito grave isso que vem acontecendo. Portanto, eu quero falar disso para você e trazer aqui referências bíblicas para a gente mostrar o quanto a gravidade disso deve nos comover. Lá em Natal, segundo a matéria, centenas de pessoas vêm recorrendo ao suicídio na ponte Newton Navarro, uma belíssima ponte que tem 60 metros da sua estrutura metálica e de concreto até a água. Portanto, foi eleita por aqueles que querem cometer suicídio como ponto preferencial. Muita gente vai lá, muita gente já morreu, mas eis que o Rubens Medeiros, um evangélico, teve um sonho noite dessas, em que ele via o filho dele, saltando da ponte para a morte. Ele acordou chorando, diz a matéria, muito comovido com aquela situação, e ele resolveu tomar uma posição, ele resolveu agir. E ele foi à sua igreja, convocou voluntários, e eles montaram uma vigília que gira ali 24 horas, e diz a matéria que o Rubens e os seus voluntários, as pessoas que estão ali contribuindo com eles, em apenas 12 dias, pasmem, em apenas 12 dias, eles conseguiram evitar o suicídio de 45 pessoas. Em apenas 12 dias, meus amigos, eles evitaram, eles conseguiram convencer 45 pessoas a não cometerem este ato tresloucado de pôr fim à própria vida. E por que Deus foi chamar um evangélico? E por que Deus deu para ele este sonho? A Bíblia fala de suicidas. Há muita gente, por exemplo, que diz que o suicida não herdará o reino dos céus, o suicida não vai para a eternidade bonita, maravilhosa, conforme nos relata a Bíblia Sagrada, este lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há fome, onde as ruas são de ouro, as praças são de cristal. Este lugar maravilhoso para onde nós vamos viver a eternidade, não haveria lugar lá para os suicidas. Alguns teólogos, alguns especialistas, gente que compreende muito de Bíblia, fala disso, outras pessoas de maneira empírica também comentam a respeito disso. E aí eu fui analisar tudo isso, e a Bíblia Sagrada, por exemplo, diz lá nos 10 mandamentos, não matarás. Um dos mandamentos é não matarás. E a Bíblia não está dizendo tão somente isso para um homicida, para uma pessoa não matar o outro, mas para a gente não matar a gente mesmo, ou seja, não cometer suicídio. E aí eu fui imaginar aqui qual seria a tradução disso tudo, do que tanta gente comenta. A Bíblia é um livro que nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas péssimas ações, das nossas atitudes desvirtuadas, das nossas escorregadas e do pecado que cometemos contra o autor da vida e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto por nós, que foi pregado no madeiro para nos redimir de todas as nossas transgressões. Tem gente que diz que vai ser muito fácil encontrar alguns homicidas, aqueles que mataram alguém lá no céu. E aí eu fiquei aqui conjecturando a respeito disso. E como a Bíblia é um livro de arrependimento, que nos dá luz daquilo que nós cometemos, do quanto somos falhos e do quanto nós precisamos de Deus. E aí eu pude compreender que um homicida, alguém que tira a vida do outro, ele tem tempo de se arrepender e de ser perdoado pela lei dos homens e também pela lei de Deus. Porque o arrependimento é algo que nós só podemos, de fato, fazê-lo em vida. Uma pessoa que morreu não pode mais se arrepender.
Uma pessoa que morreu não tem mais essa chance. Uma pessoa que morreu, ela não tem mais condições de se arrepender. O arrependimento ele tem que ser em vida. Um homicida pode, um suicida não pode. Ainda que um suicida diga assim, Senhor, eu quero morrer, Senhor, eu vou me matar, Senhor, eu vou pôr fim à minha própria vida, me perdoa. Depois que você morre, não tem mais chances, condições de arrependimento. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 19, o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e vive. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Olha que coisa maravilhosa. Deus está nos propondo dois caminhos. Livre-arbítrio. Um que leva ao fim, à morte, à maldição, ao inferno. O outro que leva à vida, a novos recomeços, ao céu, à eternidade. Olha que maravilha isso, irmãos. Dois caminhos são propostos. Escolhe, pois, aquele que vai te beneficiar, aquele que vai te manter vivo, aquele que vai te fazer sonhar, aquele que vai fazer você acreditar que vale a pena viver. Que vale a pena viver. E aí eu aproveito para pedir, para dizer para você, acredita no próximo minuto, acredita na próxima hora. Vai ver o que tem o próximo dia, o próximo mês. Agora está ruim, agora está difícil. A batalha tá dura, tá feroz, tá ferrenha, tá te magoando, tá te pressionando, tá te estressando. Milhares de pessoas, 13 milhões de pessoas nesse país passando por dificuldades, desemprego, sem condições de pagar o aluguel, a luz, a água, sem condições de botar o pão na mesa. Mas já pensou se todas essas pessoas que passam por essas circunstâncias que são momentâneas resolvessem dar fim à própria vida? Diz a matéria que lá em Natal são centenas de pessoas que estão recorrendo ao suicídio. O Rubens Medeiros e os seus voluntários conseguiram evitar, em apenas 12 dias, 45 suicídios, 45 vidas que tiveram uma nova chance. Eles ouvem essas pessoas, compreendem os seus problemas, os seus dramas, os seus dilemas e as encaminham para a sua igreja, para que eles tenham acompanhamento, assistência e orientação espiritual, porque nós precisamos recorrer a Deus nesses momentos difíceis. E acredite, o choro pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, a pressão pode durar uma noite, mas a alegria, a esperança, o amor, a possibilidade, a nova chance vem pela manhã. Acredite nisso, meu irmão. Existem dois caminhos, um que leva para a morte, um que leva para o fim, outro que leva para a vida e para novas possibilidades. Vamos orar por Natal, vamos orar pelo Rio Grande do Norte, pelo Nordeste, vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Rubens Medeiros, que com seus voluntários, entre eles, inclusive, diz a matéria, há um que anos atrás tentou ali cometer suicídio, pulou da ponte, quebrou ossos, teve fraturas, quase morre, mas escapou. Este está lá, se não me falha a memória, parece-me que o nome dele é Gregory. Está lá ajudando as pessoas, dizendo tem uma nova chance, é uma nova possibilidade, vamos lá, um novo caminho, um caminho que leva para a vida, um caminho que tem esperança, um caminho que se você escolher, terás vida em abundância, tu e a tua descendência. Oremos por Natal, oremos pelo Rio Grande do Norte, oremos pelo Nordeste, pelo Brasil, oremos pelo mundo, oremos pelas pessoas que neste momento estão angustiadas e não veem saída a não ser saltar para a morte. A vida, e vida em abundância, se você escolher o caminho que Deus te propõe. Deus é maravilhoso, Deus é bom sempre, Deus é sempre bom.